Igreja, nós vamos continuar a série das 7 igrejas, das cartas de esperança que João recebeu essa mensagem, de Jesus e enviou para as 7 igrejas. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Só para contextualizar você, nós falamos nas noites anteriores que João ele foi preso por causa do quê? Foi preso por causa do evangelho. Ele estava pregando e o imperador estava perseguindo todos os cristãos. Então João foi levado para a ilha de Patmos, ficando ali um bom tempo. E quando não havia mais esperança para o cristianismo, Jesus então manda uma mensagem para João, para que João escrevesse e mandasse às 7 igrejas que existiam ali na Ásia Menor. Nós falamos que essas 7 cartas, elas são 7 igrejas, que elas podem ser interpretadas de forma literal, ou seja, existiu na Ásia Menor 7 igrejas. Nós podemos interpretar também como 7 períodos da igreja primitiva, começando lá com Jesus. E também nós podemos interpretar de uma forma pessoal. Eu leio essa carta e trago a esperança para mim. Então é o que nós vamos tentar fazer hoje. No domingo passado nós fizemos um convite à perseverança. Hoje, para que você tenha esperança, eu vou fazer um convite a você, um convite à fidelidade. Vocês vão perceber que aquele que é fiel, ele pode ter esperança no Senhor. Vamos fazer a leitura? Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8. Hoje a carta ela é um pouco menor, mas ela é recheada de informações. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és o que, gente? Rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o que, gente? A coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. Quanta informação! Então vamos lá, vamos começar. A carta que foi enviada antes dessa de Esmirna era chamada de Éfeso, carta aos Efésios. Éfeso significa desejável. Era uma cidade muito bela, uma cidade organizada, então bem localizada. Então as pessoas tinham desejo de morar em Éfeso. Éfeso significa desejável. Agora, Esmirna, Jesus escolheu esta igreja e mandou esta mensagem para esta igreja porque ela tinha algo em particular, uma tribulação singular. E também teria uma esperança, um galardão especial. Esmirna, para quem não sabe, vem da palavra mirra. Vocês sabem o que é mirra? É um perfume de uma planta. E como você extrai a mirra de uma planta? Você precisa juntar várias plantas, né? E depois friccioná-la. Ou seja, apertar, amassar a planta. Quando você amassa a planta, você pressiona a planta, ela solta um líquido, um aroma, que é a mirra. Então entenda, se você pega a planta, ela é linda, bonita, ok. Mas se você cheira ela, você não sente o aroma. Mas quando você esmaga, amassa, aperta, o que acontece? Ela libera um perfume, um aroma agradável. Já está pegando aí o que Jesus está querendo dizer, né? Então hoje o tema é um convite à fidelidade. Então Jesus pediu para que João escrevesse essa mensagem. Nós já lemos e eu vou agora destacar alguns pontos desta carta. Então vamos lá. A carta diz o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último.
o que esteve morto e tornou o quê? A viver. E essa parte aparece no capítulo 1, verso 17. Vamos ler? Quando eu vi, João está falando da visão quando Jesus aparece a ele glorificado. Lembra? Quando ele leva um susto. E olha lá, capítulo 1, verso 17 de Apocalipse. Quando ouvi, caí a seus pés como o quê, gente? Olha só, quando ele viu Jesus, ele se enfraqueceu. Porém, ele pôs sobre mim qualquer mão. Que mão que foi? Lembra que eu falei que significa a destra? Significa o quê? Poder. Significa força, ok? Então, ele coloca a mão direita sobre João, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o quê? E aí o verso 8, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou. Vocês lembram que eu falei no primeiro dia, que João estava sem esperança porque Jesus tinha sido morto, ressuscitou, mas Jesus estava onde? No céu. Jesus tinha feito uma promessa, Jesus falou, eu voltarei. Mas a perseguição que veio sobre Roma, sobre o império, fez com que os cristãos perdessem a esperança. O que está acontecendo, João? O Cristo não volta? Então Jesus aparece para ele e diz, ó João, eu estive morto, João, mas eu estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Esse primeiro e último significa não tem começo nem fim, ele é eterno. Mas olha que interessante, eu gostaria que vocês lessem comigo, abram a vossa Bíblia, em João capítulo 15. Quando Jesus esteve com João na terra, ele fez alguns pronunciamentos, e olha que interessante, João capítulo 15. Eu quero preparar vocês para o final da carta, então nós temos que ler alguns textos. João capítulo 15, verso 18, diz o seguinte, até o verso 20. João 15, do 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Olha só. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão quem? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Gente, Jesus está dizendo o seguinte, pela minha fidelidade me perseguiram e tiraram minha vida, e com vocês não serão diferente. Então, lembra que eu falei para vocês que Esmirna, Éfeso, receberam então a carta de João. Que o presbítero se levantou para ler. E ele agora começou a ler a mensagem para a igreja de Esmirna. Eu quero que vocês se coloquem nos bancos da igreja de Esmirna. Pergunto para vocês, a situação era boa para os cristãos, sim ou não? Não era. Estava tendo perseguição, morte, tragédia, miséria, fome. Imagine nós aqui, a igreja de Esmirna, nós não teríamos a porta aberta, nós não teríamos os vidros abertos, porque se alguém soubesse que nós estivéssemos reunidos, com certeza nós seríamos capturados. Então agora o presbítero recebe a mensagem de João. Imagina a cena. O presbítero chega, a comunidade se assenta, e ele fala o seguinte, irmãos, recebemos uma carta do apóstolo João. E aí começa aquele murmurio na igreja. Nossa, mas João está vivo? Onde está João? E o presbítero diz, ele mandou lá da ilha de Pátimos. Ele não está morto. E olha que mensagem que ele manda para nós. Eu vou ler para vocês. E quando o presbítero começa a ler, nós já lemos aqui, ó. Estas coisas diz o último, o que esteve morto e tornou a viver. Vocês acham que a igreja sabia quem era o autor desta carta? Com certeza. Eles sabiam que Jesus estava mandando uma mensagem específica para eles. Porque eles estavam sem esperança, porque achavam que o Cristo tinha sido morto e que essa conversa de ressurreição era apenas uma mentira, uma história que estavam contando.
Lembra-se que eu falei, quando João escreve essa carta, já havia 65 anos que Jesus havia subido ao céu. Vocês acham que 65 anos é tempo suficiente para desanimar na fé, sim ou não? Com certeza, tem irmãozinho aí que falta uma semana na igreja, quer ir para balada. Agora imagine 65 anos sem ter esperança, sem a volta do Cristo. Então quando o presbítero lê isso para a igreja, ele já entende, opa, nós estamos pensando que o Cristo não estava vivo, mas ele está vivo. Então vamos continuar. Jesus está falando então para João, que se perseguiram ele, com certeza perseguirão os seus discípulos. Agora lá no capítulo 2 de Apocalipse, ele continua dizendo o seguinte, verso 9. Conheço o quê? A tua tribulação. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem atributos divinos. Dentre eles é a onisciência. Ele pode saber de tudo. Ele sabe o que vai no teu coração. Ele é onipotente, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. E aqui ele diz para a igreja, que estava se esquecendo dele, dizendo, eu conheço as tuas dores. Talvez você esteja pensando que está lutando sozinho, né? Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é a condução de Deus. Muitas vezes na minha vida, eu apenas escutei silêncio de Deus. Mas quando eu olho para trás, eu vejo Deus conduzindo a minha vida. Talvez hoje você veja aqui e está ouvindo apenas um silêncio. Mas Deus está dizendo para você, eu conheço a tua tribulação. Percebe que esta carta trouxe esperança para Esmirna, lá no primeiro século. Mas também está trazendo esperança para nós hoje. Jesus continua. Eu conheço a tua tribulação e o que, gente? A tua pobreza. Lembra que na carta de Éfeso, eu li para vocês que eles estavam passando o que, gente? Fome. Cristão naquela época não tinha condição de trabalho. Não tinha. O império não dava trabalho para crente. Quando descobria que você era um crente, eles te prendiam, porque era uma religião ilícita. Então veja, havia na igreja de Esmirna uma pobreza. Mas Jesus disse, mas tu és o quê? Rico. Interessante. Na pobreza, na falta de condição financeira, Jesus diz, você parece que é pobre, mas você é o quê? O que quer dizer isso? Abra a sua Bíblia em Mateus. Jesus também alertou os discípulos sobre isso. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler o verso 33. 33. Ok? Mateus 6, 33. Olha que interessante. Não, melhor, eu quero ler o verso 19. Vamos ler o 19 primeiro. Verso 19. Diz assim, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre aonde, gente? Onde a traça e a ferrugem corroem. Onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? Teu coração. Eles não tinham condição financeira, mas o tesouro que eles estavam ajuntando era onde? No céu. A fidelidade ao Senhor Jesus, mesmo em meio a tanta perseguição, Jesus está dizendo para eles que eles estavam ajuntando o tesouro aonde? No céu. E talvez aqui eu esteja falando para pessoas que sonham, né, em ser ricos, abastados, mas você tem que entender. Não é pecado ser rico. Não é pecado. Tá? O que é pecado é você colocar as tuas riquezas, colocar o teu trabalho, colocar a tua vida profissional na frente de Deus. Tem muitas pessoas gastando mais tempo com o trabalho do que com Deus. Tem gente trocando as horas de adoração, de compromisso com Deus, pelo trabalho. Deus, ele deu 6 dias para mim e para você. Só que durante esses 6 dias, eu devo trabalhar, mas eu devo separar um tempo para ele, certo? E Deus tem um dia na semana que ele não deu para você e nem para mim.
Esse dia é de quem? É de Deus, é dele, ele não discute com você. O sábado é um dia separado, é dele, não é meu, não é seu. Biblicamente, Deus pede um dia para você. Assim como os dízimos e ofertas. Não é teu, é de Deus. E tem gente que é tão ganancioso que quer catar a parte de Deus também. Interessante, né? Então veja que aquele que é rico é aquele que guarda tesouro no céu. Mas pastor, o que é guardar? O que é juntar tesouros no céu? Juntar tesouro no céu é você cuidar da tua família. Porque quando você for salvo, a tua família vai estar do seu lado. E esse tesouro será eterno. Não adianta você juntar riquezas, tantas propriedades, mas isso aqui vai ser tudo destruído. Tesouro no céu para Jesus é você cuidar da tua família, cuidar da tua vida, salvar pessoas para o reino de Deus. E a igreja de Esmirna estava fazendo isso. Mesmo em perseguição, estava pregando o evangelho e trazendo pessoas para serem salvas. Vamos continuar nossa leitura. No capítulo 2, ainda no verso 9, ele diz que conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. Olha que palavra forte. Jesus está dizendo assim, ó, tem entre vocês alguns blasfemadores. Dizem que são judeus, mas não são. Dizem que são igreja do Senhor, mas não é igreja de Satanás. Que coisa feia. Primeiro nós precisamos entender o que é blasfêmia. A semântica da palavra blasfêmia trouxe para nós alguns adjetivos sinônimos que não são bíblicos. Alguns acham que blasfêmia é você xingar a Deus, é você fazer um palavrão contra Deus, é você ofender a Deus. É claro, ofender a Deus não é algo bom, mas não é blasfêmia. Vamos ver o que é blasfêmia? Marcos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos ver o que é blasfêmia. Jesus está dizendo que tem blasfemadores ali. Conheço a tua blasfêmia. Vamos ver. Marcos capítulo 2. Vou ler com vocês a partir do verso 6. Vamos ver. Diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados e ali arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Por que estavam fazendo essa interrogação? Estavam pensando. Porque trouxeram um aleijado, né, um paralítico, e Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Levanta e vai para casa. E aí os escribas falaram: mas espera aí, o único que pode perdoar pecados, quem que é? É Deus. Na cabeça dos escribas e dos fariseus, Jesus era um homem comum. E um homem comum não pode se passar por Deus. Porque Deus é o único que pode perdoar pecados. Então, logo, blasfêmia é se colocar no lugar de alguém. No caso, Deus. Então, quando você se coloca no lugar de Deus, ou se você diz que é uma pessoa e não é, o que é então? Blasfêmia. Pastor, então como que é esse negócio de blasfêmia na carta de Esmirna? Volte para Apocalipse. Jesus diz assim, ó. Ele diz que conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por que eles estavam declarando que eram judeus, mas na verdade não eram? É interessante isso. Vocês lembram que João foi preso, porque o imperador fez um decreto que as pessoas todo o império deveriam adorar os deuses de Roma, inclusive o próprio imperador. Só que havia na época uma religião lícita, que não precisava prestar culto ao imperador. Que religião era essa? O judaísmo. Então todos aqueles que eram judeus, no dia que eles chamavam dia Dominis, dia do Senhor Imperador, as pessoas tinham que ir lá e prestar tributos ao imperador. Os judeus, eles por lei, eles ficavam à parte, não precisavam fazer isso. Porque o império, de alguma forma, protegia o judaísmo e deixavam eles livres para prestar culto ao seu Deus. E assim era uma vantagem para o império, né? Porque ele pegava impostos
dos judeus. Os judeus eram os melhores escravos, eram inteligentes, cultos, limpos. Então o império achou melhor não arrumar encrenca com os judeus. Então o judaísmo ficava livre. Então veja, o cristianismo, ele saiu da onde, gente? Do judaísmo. Jesus era o quê? Um judeu. Então, quando Jesus chega pregando o evangelho, o reino de Deus, ele era um judeu. Mas do judaísmo surge o que eles chamavam ali de seita, né? O conhecido como os do caminho. E agora surge uma nova religião, o cristianismo, que eles vieram do Cristo. Então essa religião, ela deveria prestar culto ao imperador, porque ela não tinha licença, permissão para existir, entende? Então o que estava acontecendo na igreja de Esmirna? Alguns cristãos, com medo de perder a cabeça, se declaravam o quê? Eu sou judeu? Eu sou judeu. Eu faço meu sacrifício ainda, eu sou judeu. Mas eles faziam isso por covardia, porque eles tinham medo de serem mortos. E algumas comunidades ali, Jesus está dizendo assim que aquilo não era uma igreja do Senhor, mas era uma igreja de quem? Satanás. Por que ele faz uma referência a Satanás? Quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Percebam, Apocalipse capítulo 22 diz que os covardes não herdarão de Deus. Existem 10 princípios, 10 mandamentos que Deus escreveu para Moisés. 10 mandamentos. Existe um mandamento ali que é o terceiro mandamento. Quem lembra qual é o terceiro mandamento? Isso. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque Ele é santo. Entenda, esse mandamento, eu vou agora dizer o seguinte. Dos 10 mandamentos, eu acredito, todos nós quebramos aqui. Vira e mexe, alguém tropeça em algum. Tá? Mas tem um que os cristãos costumam quebrar direto. É esse aqui. Mas como assim, pastor? Esse aqui. Como assim? Tomar o nome de Deus em vão não é dizer assim, oh meu Deus, uma barata. Oh meu Deus, é isso. Não é isso. Tomar o nome de Deus em vão é você dizer assim, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas na hora que está na rodinha de amigos, é o primeiro a falar besteira. É o primeiro na hora da briga, da confusão, falar um palavrão. É o primeiro ali instigar a turma a, quem sabe, a lesar alguém. Durante a igreja, durante o trabalho, em certo momento, é um cristãozinho, mas dá uma bola no pé dele para você ver. Acabou o cristianismo. Tomar o nome de Deus em vão é você descer as águas, dizer, eu sou cristão, só que vive como o mundo. Nós quebramos muitas vezes isso. Somos covardes. Diante de certas situações, nós dizemos, não, eu sou crente, mas não é bem assim. Eu posso tomar uma cervejinha? Não, que isso? Eu não sou careta. Não, que isso? Não, eu posso fazer isso aqui. Isso é covardia. Muitas vezes nós temos vergonha do evangelho e nós cedemos às pressões. Está cheio de crente assim. Está cheio. Então perceba que nós não somos muito diferentes de Esmirna, não. Nós temos os mesmos problemas. Só que louvado seja Deus que esta carta, assim como trouxe esperança para Esmirna, vai trazer para nós hoje. Então vocês entenderam a questão da blasfêmia. Jesus está chamando atenção para os covardes que estavam com medo de morrer. Jesus disse que muitos seriam perseguidos por causa do seu nome e eles deveriam ser fiel. Vamos continuar, verso 10. Jesus fala agora uma expressão muito usada na Bíblia. A expressão não temas aparece várias, dezenas, centenas de vezes na Bíblia. Não temas aqui tem uma importância de não sentir medo ou ansiedade diante das expectativas, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Então ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Aqui você tem que entender o seguinte, Jesus está preparando Esmirna para dizer o seguinte, igreja, não tenha medo, vocês vão sofrer. Imagine só, você querendo alívio da perseguição, mas a mensagem que chega do Cristo para você é, você vai sofrer, mas não temas.
É mesmo aquele salmo que diz assim, ó, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, eu não te abandonei. Você vai andar pelo vale da sombra da morte. Você vai passar pela aflição, mas não se esqueça, eu conheço a tua tribulação, eu estou com você. Deus nunca prometeu que ia te livrar das situações desse mundo, mas Ele prometeu que em meio das situações, do sofrimento, Ele estaria com você. É essa a mensagem do Evangelho. Jesus chama vencedores, Jesus não chama covardes. Jesus quer transformar covardes em heróis da fé. É isso que Ele quer fazer. Mas covardes, pessoas que são fracas, que não buscam nele força, não é esses que herdarão o reino do céu. Lembre-se que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas eu costumo dizer uma frase: não é a doença que é forte, mas é o doente que é fraco. Por que é fraco? Porque não busca o Senhor, não busca força. Então diz aqui, não temas as coisas que tem que sofrer. Mas pastor, como assim? Deus quer que eu sofra? Que negócio é esse? E eu quero mostrar para vocês Tiago capítulo 1. Olha o propósito de Deus para o sofrimento. Vocês perceberam uma carta tão pequena, quantas coisas nós podemos extrair? Tiago, eu quero ler com vocês, capítulo 1, verso 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Vamos ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias o quê? A Bíblia está falando, Tiago está falando, ó, fiquem alegres, porque vocês estão passando por sofrimento. Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Perceba que o sol, ele é quente, mas fortalece a planta. A chuva, ela pode destruir, mas a chuva também, se a planta tiver raízes profundas, ela com certeza vai fortalecer a planta. Então, provações nos ajudam a mudar o nosso caráter. Então, não reclame dos fardos pesados. Peça a Deus ombros fortes para carregá-los. Esse é o plano de Deus na vida da sua igreja. Então, diz o seguinte, verso 10, não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo, olha só, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto o quê? A prova. Então, o diabo, a figura aqui, nós sabemos que não é literalmente o próprio diabo, mas o diabo esteve por trás do Império Romano, por trás de um imperador que perseguiu o povo e lançou eles nas prisões. Mas era plano de Deus conduzir a sua igreja para onde? Para a prisão. Era plano de Deus conduzir a sua igreja para a prisão. Porque Deus queria fortalecer a fé. Produzir neles perseverança e esperança. Que mensagem forte. Se nós lemos, olha, vamos ver Mateus 24. Jesus advertiu isso aos discípulos. Mateus capítulo 24. Sempre deixe marcado Apocalipse. Mateus 24, verso 9. Então sereis atribulados, e vos o quê? Sereis odiados de todas as nações, por causa do quê? Meu nome. Então Jesus, ele já estava preparando seus discípulos para esses acontecimentos. Voltemos a Apocalipse capítulo 2. Agora eu quero que vocês entendam. Eu disse para vocês que esse diabo aqui não é literalmente o diabo que pegou os cristãos e lançou nas prisões e matou eles. Mas Satanás, ele teve ferramentas para perseguir a igreja. E nós sabemos que uma das ferramentas que Satanás usou foi os grandes imperadores, como fez com o Faraó, como fez com Nabucodonosor. Ele também fez com os imperadores romanos. E diz o seguinte, ó, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Diz então que eles seriam postos à prova, seriam lançados nas prisões, e essa tribulação duraria quanto tempo? 10 dias. Existem algumas interpretações a respeito desses 10 dias. Eu achei duas aqui que são as mais coerentes.
A primeira é que possivelmente, literalmente, aconteceu algum decreto na época ali de Esmirna, em que as pessoas foram perseguidas num tempo exato de 10 dias, ok? Mas nós não temos relatos de 10 dias literais de perseguição. Pelo contrário, nós temos anos de perseguições. Estão entendendo meu raciocínio? Então, não levemos esses 10 dias como 10 dias literais. Mesmo porque existe uma regra de interpretação, que dias em profecia equivale a quanto tempo? 1 ano, parabéns. Eu não vou ler, mas os versos são Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, do 4 ao 6. Então vamos aplicar aqui. Se nós colocarmos 10 anos, 10 dias correspondendo a 10 anos, nós conseguimos encontrar na história uma perseguição tal, terrível pelo Império Romano sobre os cristãos? Sim, nós podemos. Foi o imperador, quem sabe o nome? Diocleciano. Olha que nome, Diocleciano. Foi no ano, quem sabe o ano? No ano 303. Isso, houve um decreto, então eles começaram uma perseguição pior, mais agressiva contra os cristãos. E o relato é triste, matavam muitos. Eles pegavam cristãos, colocavam em postes, ou às vezes eles molhavam com cera ou piche. E você poderia, os historiadores relatam que as estradas de Roma eram iluminadas com crentes pegando fogo. Foi um momento sanguinário. Esse decreto foi no ano 303 e durou exatos quanto tempo? 10 anos. Terminando no ano 313, quando assume um novo imperador que traz paz ao império. Qual o nome do imperador? Constantino. Parabéns. Incrível como João está prevendo uma perseguição, mas já está prevendo um alívio à igreja. Que fantástico. Vocês percebem? Eu falei para vocês no domingo passado que para interpretar o Apocalipse nós precisamos de 3 ferramentas, lembra? A própria Bíblia, a história e o que mais? A cultura judaica. Então nós estamos usando essas ferramentas para interpretar o Apocalipse. Ok, estamos chegando ao fim. Mas diz o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. A palavra coroa aí, gente, é uma palavrinha diferente. Nós, no português, existe coroa, coroa é coroa. Só existe coroa, é tudo que é tipo de coroa. Mas no grego existe uma diferença. Existe uma coroa chamada diadema e uma coroa chamada Stéphanos. A coroa diadema é uma coroa quando se coloca em um rei. E a coroa Stéphanos se coloca em quem? Em um vencedor, um vitorioso. Olha que coisa linda, que mensagem poderosa. Então a coroa de vitória seria dada para aquele que perseverasse, aquele que fosse fiel até o fim. Lembre-se que hoje o convite é a fidelidade. E agora vamos para o último verso. O último verso diz o seguinte: quem tem ouvidos, quem tem entendimento, quem está ouvindo agora, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano ao quê? A segunda morte. Que negócio é esse de segunda morte? A Bíblia apresenta que existem 2 tipos de morte. A primeira e a segunda. A primeira, ela foi introduzida após... A primeira e a segunda, né? Mas entenda, quando o homem pecou, o homem caiu, ali naquele momento o homem deveria morrer eternamente. Deveria ser executado a lei de Deus sobre o pecador. E ele deveria ser punido porque pecou e porque desobedeceu a lei de Deus. Só que Jesus, ele se prontificou a pagar o preço do pecador. Então, Deus instituiu, interessante, um tipo de descanso até um julgamento. O que nós podemos dizer agora é que foi introduzido um sono, um descanso, conhecido por nós aqui como morte. A Bíblia diz que ela é chamada como primeira morte, o descanso. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro?
E ele estava indo e os discípulos falaram assim, mas como assim a gente vai lá, ele morreu? Não, Lázaro dorme. Essa primeira morte que todos eu e você talvez passaremos, Deus me livre que eu não quero passar pela morte, mas é conhecida como um descanso. Até que momento? Até a sentença do juízo. E aí então, depois da sentença do juízo, a pessoa nunca mais vai existir. Pastor, onde está isso? Apocalipse capítulo 20. Abram comigo. No final do livro, você vai ver a promessa de Deus contra o mal. Capítulo 20. O capítulo 20 fala de um grande julgamento. A sentença sobre aqueles que foram covardes, aqueles que não aceitaram a graça de Jesus e preferiram viver como achavam melhor. Quiseram conquistar o céu pelos próprios méritos. E no capítulo 20, nós podemos ver o seguinte, verso 13 diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. Olha a ressurreição dos mortos saindo da onde? Do mar. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram o quê? Julgados um por um segundo as suas obras. Interessante isso. Haverá uma ressurreição de todos os mortos para prestar conta com Deus. Na Bíblia apresenta dois tipos de ressurreição. Vamos lá. Primeira ressurreição, quem que ressuscita na primeira ressurreição? Os mortos, claro, né? Mas fiéis. Os fiéis. Se um dia no passado alguém morreu e foi enterrado aqui, fiel em Jesus, quando Cristo voltar, o que essa pessoa vai acontecer com ela? Vai arrebentar isso aqui e ela vai ressuscitar gloriosa. Essa é a primeira ressurreição. Mas também tem a segunda. A segunda é a mais triste, porque a pessoa vai ressuscitar para olhar e ver o decreto justo de Deus sobre ele. E olha só o verso 14. Então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro de onde? Do lago de fogo. Queridos, esta carta trouxe esperança para a igreja de Esmirna. Se nós formos interpretar de forma histórica, a igreja de Esmirna, ela se inicia no ano 100 e vai terminar por volta ali do ano 313 com o decreto de Constantino. Esse período na história foi um período sanguinário, onde pessoas fiéis à palavra do Senhor foram mortos. Nesse momento eu gostaria de lembrar a você que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não escolhe um para salvar, para dar vida boa, e outro para sofrer, para morrer, para condenar. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, o que importa para Deus não é a nossa vida aqui na terra. Vou melhorar isso. Para Deus não importa se você vai ser bem sucedido aqui. Não importa se você vai ser um grande empresário, se você vai ter fortuna, se você vai ter satisfação, realização própria. Para Deus, Ele não importa com isso. Deus está importando se você, durante a vida que Ele te dá, se durante a vida você reconhece Jesus como Salvador. Porque é tesouros no céu que devemos acumular. Olha comigo, Apocalipse 13. Vou ler mais um verso, talvez você não entendeu. O pastor está falando heresia. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, verso 13. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, felizes são quem, gente? Os mortos, mas é qualquer morto? Não, olha, desde agora morrem quem? Sim, diz o Espírito, para que descansem do quê? Das fadigas, pois as suas obras os põem. Vocês estão entendendo? Isaías foi um grande profeta levantado por Deus, mas o rei Manassés o cerrou ao meio. João Batista foi o maior nascido por mulher, mas foi decapitado na prisão.
de acordo com as profecias, chegará um momento que nós também passaremos por esse tipo de prova. A igreja de Esmirna é apenas um protótipo daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Isso é bíblico, não é o pastor que está inventando. Chegará um momento que a sociedade vai impor regras e normas, onde agora os cristãos, alguns vão dizer que não são cristãos, estarão blasfemando, assim como na igreja de Esmirna. Alguns serão covardes e não vão querer guardar a lei de Deus, porque Deus sabe, Deus me ama e quer o meu bem, eu preciso trabalhar nesse dia. Deus não se importa com o dia, Deus me ama e quer meu bem. Então eu preciso alimentar minha família, eu preciso trabalhar nesse dia, eu preciso comprar essas coisas. Deus não se importa com a tua vida social aqui, não quer que você seja bem, e se Ele quiser Ele vai te dar, assim como deu com Salomão, deu para Jó, deu para Abraão. Mas o mais importante que Deus quer na tua vida é que você seja fiel a Ele, não importa a situação, quer seja na situação boa, quer seja numa situação terrível. Então, se você veio essa noite buscar esperança, eu estou dizendo para você, a esperança você vai ter quando conseguir ouvir o silêncio de Deus em meio às provações. Como isso, pastor? O silêncio de Deus é possível ouvir quando você tem segurança que Deus é presente. Deus não precisa provar mais nada para você. Talvez você está pensando assim, não, se o Senhor fizer isso para mim, aí eu tomo a decisão, eu entrego para Jesus. Querido, você vai cair do cavalo. Deus não precisa provar mais nada para você. Deus já provou tudo aqui, ó. Já revelou tudo. Muitas pessoas dizem assim, Senhor, revela a sua vontade. E Deus fala assim, querido, está aqui, ó, a minha vontade. Deus não é um Deus que fica mandando mensaginha todo dia, falando na tua cabeça, faz isso, faz aquilo. Deus já revelou a sua vontade. Não fique esperando uma obra grandiosa na tua vida para você entregar a vida para Ele. Não caia na cilada de Satanás. A mensagem de hoje é dura. Deus está falando que vai te levar para o vale da sombra da morte, mas Ele está dizendo que Ele não vai te abandonar. Não espere um melhoramento, não espere que saia o presidente, entre outro, e aqui melhore. Não vai acontecer. Entregue a tua vida hoje. Saia daqui desta igreja com uma decisão tomada. Eu vou me entregar ao Senhor Jesus. Não importa que eu perca o trabalho, não importa que meus amigos me achem estranho, não importa que a minha família vá contra mim. Querido, quando eu tomei a decisão na minha casa, todo mundo me achou estranho, mas louvado seja Deus que eu persisti. Hoje eu tenho meu irmão e minha mãe, e hoje eu tenho meu pai cada dia mais perto do Senhor, porque ele entende que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Querido, não tenha vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Quantos nessa noite entenderam que Deus quer conduzir você por vales tortuosos, mas Ele espera de você fidelidade? Quantos entenderam isso? Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé. Nós vamos terminar com uma oração e depois vamos despedir cantando uma música. Feche os olhos. Oremos. Nosso Deus, hoje quando olhamos a nossa vida, é uma vida de conforto. É claro que temos problemas, meu Pai, mas quando olhamos para o passado, pessoas foram mortas por tantas coisas, meu Deus. Mortas porque falaram do Senhor Jesus para alguém. Mortas porque não queriam se ajoelhar perante um homem. Homens que não queriam comer coisa imunda. Homens que não queriam se misturar com uma sociedade perversa. Homens que tiveram coragem, meu Deus, de entregar a vida totalmente ao Senhor. E graças a esses homens, esses heróis da fé, nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Mas hoje nos sentimos tão pequenos porque ainda não nos foi exigido a morte pelo Senhor. Mas a cada dia tem pessoas aqui dentro, e pessoas que estão me assistindo nesse momento, que têm morrido para o Senhor e vivendo para o mundo, Senhor. Meu Deus, nos ajude a acumular tesouros no céu, não nesta terra. Nos ajude a ser fiel ao Senhor, não importa a situação. Dê-nos esperança de uma nova terra e um novo céu. Nos despede com Tua paz. É o que pedimos,
No nome de Jesus. Amém.